Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-os que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não preciso nem dizer, mas hoje não é domingo de Páscoa, não é? Nós estamos aqui num culto missionário, mas é impossível falar de missão sem falar da ressurreição. A única coisa que nos reúne aqui nessa manhã, como povo de Deus, e que nos dá esse senso de responsabilidade, de compromisso com Deus, de uma nova vida, novos valores, novos anseios, uma nova esperança, tudo isso só se tornou possível e realmente concreto na nossa vida e na nossa existência porque o Senhor Jesus ressuscitou. É porque Ele está vivo. Ainda ontem eu compartilhava com o Rodrigo e sua esposa Carol como que o Senhor Jesus me alcançou. Do interior de Goiás, né, bem da roça. Aí depois fomos para uma cidadezinha pequena, naquela altura, na década de 60, menos de 2.000 habitantes. E ali o Evangelho, o nome de Jesus, era completamente desconhecido. E nós vivíamos uma opressão espiritual que vocês não têm noção. O tempo de hoje, nós não entendemos muito o que é aquilo, mas o fato é que muitas vezes, naquela pobreza toda da lamparina com azeite, né, muitas vezes nós acordávamos à noite com os móveis se movendo dentro de casa.
E era aquele pavor, e a gente não sabia o que é que estava acontecendo. E não raras vezes acordava todo mundo, com a minha irmã, mais nova do que eu, naquela altura com 2, 3 anos de idade, aos berros, na madrugada, tudo escuro, na roça, aos berros, gritando, e a gente acendia a lamparina, assim, tentando ver o que estava acontecendo, e ela apontava para a parede e gritava que eles estão vindo, eles estão lá, olha lá, e abria a boca a berrar, e a gente vai fazer o quê? E por causa disso, dessa ausência da presença de Deus, nós vivíamos essa situação, uma situação de opressão e de domínio do império das trevas. E meu pai, não raras vezes, se embriagava e chegava em casa violento e colocava todo mundo para correr para fora de casa, porque senão ele nos mataria. E eu me lembro como se fosse hoje, minha mãe pegando 5 crianças pequenas e saindo de casa apavorada, sabendo que alguma coisa realmente poderia acontecer com ela e com as crianças. Nós, muitas vezes, não temos noção do império das trevas e temos muito pouca percepção de que muitas coisas que as pessoas vivem hoje não são apenas mazelas psicológicas que já têm aos montes, mas são obras malignas, são ações malignas, são manifestações do império das trevas, um domínio maldoso e destrutivo sobre a vida das pessoas. E eu fui para Nápoles com 14 anos de idade, morava numa república, trabalhava, estudava, e num dia, assim, numa angústia profunda, não conhecia o Senhor, vivia esse quadro de terror. Meu pai, quando eu tinha 8 anos de idade, ele se ausentou e nunca mais apareceu. Ele saiu um dia para trabalhar e nunca mais voltou. E o mais velho tinha 12 anos e eu tinha 7 anos naquela altura. Cidade pequena, uma pobreza terrível, minha mãe com 5 filhos, e aí foi sofrimento. Eu estou lá em Anápolis agora, muito sozinho, trabalhando, estudando e sobrevivendo. Tinha que sobreviver. E um dia eu acordei muito mal, mas muito mal existencialmente, muito mal mesmo. E foi um berro da alma. Deus, se o Senhor é real, o Senhor existe, eu preciso saber do seu caminho e da vida que o Senhor tem. Porque se a vida for isso, para mim chegou no fim da linha, que isso não é vida. Hoje eu entendo, graças a Deus, quando eu leio 2 Coríntios capítulo 6, está lá escrito: eu te ouvi, eu te escutei no dia da salvação, eu te respondi e eu fui favorável. E foi isso mesmo, irmãos. Deus ouviu aquele clamor da minha alma. E naquela semana, um dos colegas da República trouxe para a nossa República um Novo Testamento. E eu, muito curioso para ler, eu comecei a ler o Novo Testamento. E à medida que eu li os evangelhos, olha, pasmem, aconteceu uma coisa sobrenatural, porque eu li os evangelhos, o Jesus dos evangelhos não era mais aquela figura morta, pendurada no madeiro. Aquilo criou vida, assim, Jesus passou a ser alguém real, e à medida que eu li o Novo Testamento, o meu coração ardia. Porque na minha tradição religiosa, ainda que fosse muito desorganizada e uma religiosidade muito popular, o Jesus que eu conhecia, por causa do símbolo, da referência, a gente sabe que toda a comunicação ela é simbólica, então o Jesus que eu conhecia era um Jesus pendurado no madeiro. E quando eu olhava para aquele Jesus, eu tinha mais dó dele do que ele de mim. E quando eu participava das celebrações e da Via Cruz, eu acabava chorando de dó de Jesus por tudo aquilo que ele sofreu. Ou seja, era um Jesus morto, crucificado,
porque aquele símbolo que formava a minha mente, a minha concepção a respeito de Jesus, ele era incompleto, ele não dava conta de contar a história toda. Porque Jesus, ele morreu, foi pendurado no madeiro, mas ele não ficou no madeiro, ele foi sepultado, ficou 3 dias sepultado, mas a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou, ele ressurgiu, está vivo hoje, tem todo o poder e toda a autoridade. E à medida que eu ia lendo o Evangelho e vendo que Jesus não era aquele Jesus morto, que eu tinha pena dele, que eu chorava com o melodrama das histórias que eram contadas, eu vi que agora esse Jesus era alguém que podia fazer alguma coisa por mim. Que ele podia mudar a minha história. Ele podia dar sentido para a minha vida. E a fé em Jesus me libertou, me salvou, me deu nova esperança. E deu um sentido novo para a minha vida, para a minha existência, com todos aqueles buracos na alma, com todos aqueles rasos, com todo o sofrimento, com todas as humilhações, a minha vida ela tomou um novo rumo e um novo significado. Eu já era um bom aluno, mas fiquei muito melhor, porque Jesus agora fazia parte da minha vida, tinha alguém com quem eu podia contar. Eu pregava para os colegas do trabalho, eu pregava para os professores brigavam comigo, eu brigava com eles no bom sentido, porque aquilo incendiava a minha alma, punha fogo na minha alma, era muito real, era muito existencial o que eu estava vivendo a partir desse conhecimento do Senhor Jesus. Então, a ideia central do texto aqui, toda a narrativa, ela se desenvolve em torno para nos contar da ressurreição do Senhor Jesus e as implicações da ressurreição dele sobre o mundo natural e também sobre o mundo espiritual, sobre o mundo sobrenatural. Se Jesus tivesse sido crucificado, morto e sepultado, e não tivesse ressuscitado, nós estaríamos perdidos e não estaríamos aqui hoje. Nós só estamos aqui hoje porque ele foi, sim, crucificado, morto, sepultado, mas ele ressuscitou. E essa ressurreição dele tem implicações, trouxe implicações sobre todo o mundo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Na ressurreição, quando ele ressurgiu, ele ressurge recebendo toda a autoridade nos céus e também na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Na ressurreição, Jesus se torna Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, fazer missões, anunciar o Evangelho, é, antes de mais nada, dizer, olha, esse mundo tem um novo Senhor. Você não precisa mais viver dessa forma. Você não precisa mais viver da maneira como você está vivendo. Houve uma mudança sobrenatural, espiritual no cosmos, que foi movido pelo poder da ressurreição de Jesus, que tem implicações aqui nesse mundo terreno, aqui na nossa vida. As boas novas do Evangelho são exatamente essas. O Evangelho é uma mensagem, mas essa mensagem é uma pessoa. Evangelho é Jesus, e Jesus é Evangelho. Falar do Evangelho é falar de Jesus. Pregar o Evangelho é pregar Jesus, não é simplesmente uma elaboração doutrinária, sistemática, analítica, conceitual, racional, que é
e é muitíssimo bem elaborado, que é o cristianismo, mas evangelho é Jesus Cristo. Evangelho é chegar e dizer para alguém: olha, querido, você não precisa viver aprisionado mais da forma como você vive. Eu me lembro de alguns fatos marcantes, né, de como a ressurreição de Jesus implica. Porque no momento que o Senhor Jesus ressuscitou, alguns impérios, né, vamos dizer assim, sucumbiram. Alguns domínios foram quebrados. O primeiro domínio que é quebrado é o domínio da morte. Porque ele ressuscitou. Tendo ressuscitado, ele venceu a morte. Ele quebrou a espinha dorsal da morte. E poucas coisas assustam mais o ser humano, fragiliza mais o ser humano do que a morte. Mas Jesus venceu esse grande inimigo. Não precisamos mais temer a morte. E nós podemos dizer para quem quer que seja: não precisa temer a morte, porque a morte ela é dolorosa, ela é um inimigo, ela machuca. Quando ela entra na nossa casa, ela traz dores, mas ela foi vencida, é um inimigo vencido. Jesus venceu a morte. Tendo vencido a morte, até por uma lógica dedutiva, é evidente que o Senhor venceu o pecado também, porque o salário do pecado é a morte. Mas a morte não pôde reter Jesus, não pôde prender Jesus, porque Jesus nunca pecou. Então o pecado também foi vencido. E não tem coisa mais triste do que ser agrilhoado pelo pecado. A pessoa sabe que ela está errada, a pessoa sabe que está fazendo o que não deveria fazer, mas ela é aprisionada, ela é dominada, né? Eu me lembro, contando para vocês, né, eu morava nessa cidadezinha pequena e tive que começar a trabalhar muito cedo. Eu trabalhava no armazém desde os 11 anos, 12 anos, trabalhava no armazém, naquela época era armazém, à venda, né, que tinha de tudo. E por ausência de pai, o dono do armazém, o senhor, ele era o meu referencial. Ele era, sabe assim, o meu referencial de homem. Era um homem inteligente, era o líder político daquela comunidade. Ele indicava os candidatos, já tinha sido prefeito da cidade, ele falava e todo mundo votava no deputado, porque ele era o cara. E era realmente uma pessoa assim, carismática, fora de série. Eu tinha um reconhecimento, sabe? Uma alegria de trabalhar com ele. E ele me motivava, ele me incentivava. As contas ali do armazém, quando alguém vinha pagar, ele passava para eu fazer as contas. Eu fazia a conta, tirava a prova dos 9, entregava para ele, batia nas minhas costas, parabéns. E aquilo fazia muito bem. Era um homem muito querido, que eu tinha uma admiração muito grande. Mas um dia eu tive uma frustração, assim, eu não era nem crente, mas eu tive uma decepção tão grande com ele, porque eu saía do armazém às 6 horas da tarde e ia para casa, tomava banho e atravessava a avenida principal para ir para o colégio. E todos os dias, a hora que eu estava atravessando a avenida principal, eu via subindo a avenida, aquela avenida na boca da noite, sabe o que é isso? Os meninos mais novos não sabem, não. É o início da noite. Eu via ele subindo com a caminhonete dele lá para o final da avenida, todo santo dia. E ninguém falava nada, até que um dia eu tive a curiosidade de perguntar o que ele fazia todo santo dia. Aquele homem exemplo, referencial para mim, eu descobri que todos os dias ele subia aquela avenida para ir para a casa da filial, que era outra mulher, que era uma amante que ele tinha ali na cidade, e todo mundo sabia, menos eu, que era um garoto. E eu fiquei pensando, gente, como que uma pessoa tão boa,
tão honesta vive agrilhoada pelo pecado. O pecado aprisiona. O pecado, ele domina. Ele é um senhor. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só tem um que pode nos libertar, que pode libertar o ser humano do pecado, que é o Senhor Jesus. Às vezes nós olhamos para o outro e percebemos que ele está agrilhoado, que ele está dominado pelo pecado, e o nosso sentimento, já livres agora, já libertos, já limpos pelo sangue de Jesus, o nosso sentimento é de condenação, de crítica e muitas vezes, se possível for, até de apedrejamento. Ao invés de chegarmos e dizermos: Jesus pode mudar a sua vida, você não precisa viver desse jeito. Você pode viver de uma outra maneira. Você não precisa viver mais subjugado pelo pecado, pela mentira, pelo engano, pela dubiedade. Jesus morreu e ressuscitou, e na sua ressurreição ficou claro e evidente que ele venceu completamente o pecado. Jesus liberta do pecado. Jesus liberta da morte. Não precisamos mais ter medo da morte. Ele ressuscitou, ele venceu o pecado e ele venceu o império das trevas. Há alguns anos, muitos anos atrás, um amigo muito querido, convivemos juntos em Belo Horizonte, depois ele retornou para a cidade dele, uma grande cidade do Nordeste. Não conseguiu mais viver na presença de Deus, no Evangelho, conhecendo o Evangelho. Tínhamos sido colegas no seminário, mantivemos a amizade, e um dia ele me liga de madrugada, há uns 20 anos atrás, e telefone, quando toca na casa do pastor de madrugada, o coração vem cá na boca, né? Atendi o telefone, era ele. Você não acredita onde é que eu estou? Eu falei: onde? Eu estou na boca de fumo para comprar drogas. Eu falei assim: eu acredito, porque o diabo é profissional. E Jesus disse que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele destruiu o seu casamento, ele destruiu a sua vida financeira, que ele era muito bem financeiro, e agora ele quer destruir a sua vida, quer te matar. E se você não voltar para Jesus e tomar uma posição com Jesus, você sabe que ele é profissional no que faz. Mas esse profissional destruidor, que é o diabo, ele foi completamente vencido. Esse senhor poderoso, que é o pecado, e não podemos brincar, flertar com o pecado, é só Jesus que pode libertar o ser humano. As três coisas que agrilhoam o ser humano, que é a morte, o pecado e o diabo, o Senhor Jesus venceu na sua ressurreição. O dia que ele se levantou do túmulo, quando ele ressurgiu, o império das trevas, o mundo espiritual tenebroso foi sacudido. Porque agora ele tem todo o poder e toda a autoridade. Por isso que o Evangelho é mensagem, mas é mensagem que é uma pessoa, que é o Senhor Jesus. Aí eu pergunto para vocês aqui nessa manhã: quem de nós aqui que conhecemos o Senhor Jesus, quem de nós aqui não podemos orar por uma pessoa? Ao ver uma pessoa oprimida, ao ver uma pessoa sendo destruída, o que me impede de chegar para ela e dizer: posso orar por você? Talvez numa pré-abertura dizer: olha, estou sabendo da sua situação, vou estar orando por você, posso? Claro, pode.
quando eu penso dessa forma e falo dessa maneira, é porque se nós acharmos que a missão ela vai ser completa só com o trabalho dos missionários e dos pastores, eu não sei quando ela será completa. Ela só será completa e será, glória a Deus por isso, mas com o trabalho de todos nós. Se nós delegarmos ou terceirizarmos e nos esquecermos de que nós somos parte ativa dessa missão, ela dificilmente se concretizará, ou então vai demorar muito, como tem demorado. Mas se eu entender que Jesus ressuscitou, que Ele tem todo o poder e toda a autoridade, eu não preciso chamar o pastor para ir lá na minha casa para pregar o Evangelho, porque o Evangelho é Jesus, eu posso pregar o Evangelho, eu posso falar de Jesus para os meus colegas de trabalho, eu posso falar de Jesus para minha família, posso, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo e porque Ele ressuscitou. Jesus é o Senhor. Na sua ressurreição, Ele recebeu poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Colossenses, Paulo vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E que ele é o cabeça, no sentido de primazia, de poder e de autoridade, sobre todo o principado e sobre toda a potestade. Não há nada que não se curve diante da autoridade do nome do Senhor Jesus. Não tem pecado que seja resiliente diante da autoridade, da manifestação, da presença, da glória e do poder do Senhor Jesus. Não tem opressão que não seja dirimida, destruída com o poder do Senhor Jesus. Não há nada que lhe resista. Ele tem todo o poder e toda a autoridade, todo o poder e toda a autoridade. Ressurreição, missão. A implicação da ressurreição é a missão. A ressurreição autoriza e possibilita a missão. Só fazemos parte da missão por causa da ressurreição. A missão continua e continuará até o dia em que Ele estabelecer o seu reino, o seu domínio. Ela continua e continuará porque o Senhor da missão, que é Jesus, ressuscitou, está vivo, tem todo o poder e toda a autoridade. É a ressurreição. Ele está vivo, Ele é o Senhor, Ele tem o domínio, o poder, Ele é o Nômenos, o Kyrios, que tem todo o poder e toda a autoridade, é o Senhor Jesus. Aí, nós temos vivido assim, dias tão difíceis, né, que nós estamos nos encolhendo e sempre na defensiva, né? Esses dias na escola dominical, eu ia falar um pouco sobre o legalismo e pedi o menino para ler 1 Timóteo, capítulo 1, que fala sobre a lei. Aí Paulo diz, né, posso até ler para vocês, sem perder aqui o foco, muito rapidamente, 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homem, mentirosos, perjuros, para tudo quanto se opõe à sã doutrina. E eu pedi para ler, e quando chegou aqui, matricidas, homicidas, impuros, na versão dele dizia homossexuais. Terminamos o culto, ele chegou para mim e falou, nossa, pastor, eu não sabia se eu lia, se eu não lia, eu fiquei assim,
Que força é essa? Que poder é esse que se impõe e que está contra nós? Então, nós estamos vivendo cada vez mais numa cultura, uma cultura que nos pressiona e que se impõe sobre nós como uma verdade do politicamente correto, e nós vamos nos encolhendo e nós vamos vivendo temerosos, né? A minha filha terminou o 2º grau, deve ter uns 10 anos, 12 anos, e numa altura dessa ela foi pedida para fazer uma redação sobre esse tema, né? E ela chegou lá em casa toda incomodada, sentindo que meia culpada, né? Ela falou: pai, eu escrevi a redação lá, mas eu fiz um jogo de cintura, fiquei ali meio em cima do muro, eu não tive coragem de rasgar o verbo, não. Eu falei: tranquilo, filha. Isso aí é o Senhor que faz, né? Mas vem cá, vamos conversar. O que foi que aconteceu? Então, sem essa mentalidade de que Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor, acima de todo o principado e de toda a potestade. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. A missão é possível em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Mas eu quero ainda ler com vocês aqui em Mateus 28, a primeira parte do texto de Mateus, até o versículo 10, é sobre a ressurreição. Do versículo 18 é sobre a missão. Qualquer um de nós, né, que entendemos um pouquinho de literatura, ao ler esse texto, nós devemos nos perguntar: por que se insere entre a ressurreição e a comissão essa questão dos guardas e das autoridades religiosas? A ideia central do texto é a ressurreição. A ressurreição, ela desemboca na missão. Ela vai autorizar a missão e possibilitar a missão. Agora, por que aparece aqui exatamente isso? Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se os sacerdotes com o conselho dos anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto nós dormimos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Diante da ressurreição, as mulheres, diz o texto, que foram tomadas de medo, mas de grande alegria. E saíram em obediência àquilo que Jesus lhes disse: ide contai aos meus irmãos. Os guardas, diante do fato, ficaram apavorados como se estivessem mortos e foram buscar as autoridades religiosas. Os discípulos, diz o texto, que quando elas lhes contaram, uns adoraram, e quando Jesus se manifestou, uns adoraram, mas outros duvidaram. Como é possível? Os próprios discípulos, Jesus se manifesta ali, presente, alguns adoram e outros duvidam. Os principais sacerdotes, o que eles fizeram? Se opuseram a Deus, tomados de mentira e engano, subornaram os guardas e disseram: persuadiremos o governador. Vamos ludibriar o governador se essa coisa vier à tona. Resistiram à vontade de Deus, mentiram, subornaram e enganaram. Isso é obra de quem? Quem é que mente?
Quem é que engana? Quem é que resiste à vontade de Deus? Isso é obra do diabo. Aí um exegeta muito conhecido da presbiteriana do Brasil, o pastor Carlos Del Pino, hermeneuta, ele diz que se nós temos a ressurreição e a grande comissão, do versículo 11 até o versículo 15, nós temos a grande comissão do diabo. Nesse texto, nós temos a grande comissão do Senhor Jesus, que é para ir fazer discípulos, mas temos também a grande comissão do diabo. Qual é? Qual que é a grande comissão do diabo com base nesse texto? Negação da ressurreição. Autoridades religiosas, autoridades políticas, autoridade militar, poderes que estão aqui nesse texto fazem parte de uma situação para poder negar a ressurreição de Jesus. Aí Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Se ele não ressuscitou, nós somos os piores dos homens, que asseveramos que ele ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a nossa esperança se resume apenas a essa vida. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, Mateus, ele está chamando a nossa atenção pelo Espírito Santo, que o entendimento, a aceitação, a fé na ressurreição é o que motiva e fortalece a nossa missão. Nós podemos realizar a missão. E ela vai ser realizada, porque o Senhor da missão está vivo e venceu todos os poderes e quebrou todos os grilhões, que é o Senhor Jesus. Por isso que nós podemos arregaçar as mangas, firmes, resolutos, participar dessa missão do Senhor Jesus. Aqui, na nossa Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu fiquei chocado esses dias porque Deus me alcançou através do Novo Testamento dos Gideões, que o colega do hotel levou para casa, eu comecei a ler e Deus trabalhou no meu coração. E eu tenho um apreço, um carinho muito grande pelo trabalho dos Gideões. E tem um irmão da igreja que ele é Gideão. E eles foram numa escola militar para entregar os Novos Testamentos. Levaram 1000 Novos Testamentos para aquela escola. Adolescentes. 300 alunos, 300 adolescentes, voluntariamente, disseram, não, nós não queremos o Novo Testamento. Na minha época, e épocas passadas, quando os Gideões chegavam na escola, todos os meninos queriam o Novo Testamento. Hoje, pela primeira vez, 30% daquelas crianças, adolescentes, disseram, nós não queremos, não nos interessa. Esse negócio de religião, de fé, de Jesus, não nos interessa. O último censo de 2010, aqui do Brasil, vai sair agora, por causa da pandemia, deve estar saindo agora o último, 10 anos depois, de 2021, 2022, que era para ser em 2020, mas o censo de 2010 já traz que o grupo que mais cresce, o grupo religioso que mais cresce no Brasil, em termos proporcionais, obviamente, é o grupo dos sem religião. Dos sem religião. Que eles podem até crer, mas não quer pertencer.
o grupo que mais cresce é dos sem religião e dos desigrejados. A quantidade de meninos, meninas, jovens que foram criados na igreja, que passaram pela igreja, mas que hoje não querem mais fazer parte, não querem mais pertencer, é de uma enormidade absurda, assustadora. Os pais estão desesperados, pais crentes da igreja, desesperados com a situação dos filhos. Então, nós estamos vivendo num tempo, né, de um mundo tão inóspito, que nós precisamos olhar para a missão, e nós precisamos olhar para a missão a partir de nós, a partir da nossa casa. Um dia eu fiquei muito chocado numa das nossas conferências, o preletor da conferência, ele virou para nós na igreja e disse: olha, volta e meia vocês têm que começar a pregar o evangelho aqui dentro da igreja. Tem que começar a pregar o evangelho para os seus filhos. E muitas coisas que vocês já vivem, né? Quantidade enorme de crianças que já começam 10 anos, 11 anos, tomar psicotrópicos. Uma quantidade enorme de crianças que dentro da igreja, mas que vivem todos os dilemas que o mundo vive, com crise de identidade sexual. Volta e meia eu sou chamado no colégio lá da nossa cidade, um colégio confessional, para sentar, conversar com os pais, com os meninos, porque isso está acontecendo dentro de casa, está acontecendo nas nossas famílias de dentro da igreja. Então, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos nos posicionar em fé e em convicção. E que a missão, ela é abrangente. Ela começa dentro de casa, ela se estende à escola, se estende ao nosso trabalho e até aos confins da terra. Mas ele está vivo, ele tem todo o poder e toda a autoridade, não precisamos ficar desesperançados. Outro dia, uma menina da igreja que saiu para fora para estudar também, e por lá estudou e se casou, mas fica aquele vínculo, né, de amor, de confiança. E eles me chamaram numa videoconferência para me perguntar, o casal com quase 10 anos de casados, para perguntar: pastor, é pecado não ter filhos? Se a gente resolver não ter filhos, é pecado? Eu falei: primeiro me expliquem por que é que vocês estão nessa dúvida, por que vocês estão perguntando? É porque nós somos pediatras, e o senhor não tem ideia do que a gente vê no mundo infantil hoje. A partir dos pais e nas crianças, que nós estamos assustados e achando que vai ser melhor não ter filho do que tê-los. É pecado? Eu falei: vocês se lembram de Jeremias capítulo 29? Quando o povo de Deus foi para a Babilônia? Se o mundo aqui é culturalmente inóspito, da Babilônia nem se diz. Mudou o nome de Daniel, tentou impor a cultura deles, e aqueles meninos sobreviveram, e o Senhor disse que era para eles plantarem, terem filhos, construir casas, casar os filhos, porque mesmo numa cultura inóspita, como era a cultura dominante da Babilônia, o Senhor seria com eles e os faria prosperar. Então, os nossos filhos, queridos, eles são bênção de Deus e precisam ser criados para Deus. Nós não geramos os nossos filhos para a perdição. Nós os geramos para a glória de Deus. Mas aí é o que Jesus disse. Ele ressuscitou, tem todo o poder e toda a autoridade. E nós precisamos discipular os nossos filhos para a glória de Deus.
Eu, como pastor há muitos anos, eu nos acho assim, meio que ingênuos e inocentes. Nós achamos que a coisa vai acontecer naturalmente. E que quase que naturalmente eles serão bons crentes como nós somos. E nos esquecemos de gastar o tempo com eles, no ensino da palavra e no discipulado. Vamos orar? A missão é a missão de Deus, ela começa em nós. Somos um canteiro de obra, de trabalho de Deus, ela acontece na nossa casa, na nossa cidade. Porque o nosso Senhor, o Senhor dessa missão, Ele está vivo, tem todo o poder e toda a autoridade. Senhor, somos o teu povo aqui na terra. O Senhor se move aqui na terra através de nós. E nós nos movemos nos céus através do Senhor. O Senhor, que é o cabeça da igreja, o nosso cabeça, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o seu corpo, que está aqui na terra, somos nós. Quando o Senhor quer abraçar, o Senhor abraça através de nós. Somos teus pés, somos as tuas mãos, somos o teu corpo. O Senhor se move na terra, em todos os cantos da terra, através da tua igreja. E no Senhor, nós temos também acesso às regiões celestiais. Por isso nós queremos clamar nessa manhã, em nome do Senhor. Desperta, Senhor, os nossos corações. Abra os nossos olhos para essas realidades espirituais. Porque as autoridades religiosas, as autoridades políticas, as autoridades militares, naquele tempo e em outros tempos, concorrem para negar o maior fato e o maior evento de Deus na história, que é a ressurreição do seu Filho. Porque na ressurreição encontramos libertação do medo da morte, dos nossos pecados e também de toda ingerência do maligno. Louvado seja o teu nome, que essas verdades elas se tornem vivas, eficazes e poderosas nas nossas vidas, na realização da missão do Senhor. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.